em Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 21. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Importante nós reverenciarmos a palavra do Senhor. Deus vai falar conosco. Carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 1 ao 21. Vou pedir que você me ajude na leitura também, para você não ficar aí boiando, mas participando também. O texto é um pouquinho grande, também estou um pouquinho cansado nesta manhã, vou pedir a sua ajuda. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 21. Novo Testamento, depois de Efésios. Filipenses. Na verdade, eu quero apenas destacar um versículo nesta manhã, mas eu quero ler alguns versículos para vocês entenderem aí o contexto. Certo aí? Diz assim o texto sagrado: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para se semelhem melhor, a fim de serem puros e reconhecidos até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados em segunda prisão, chamam-nos a palavra, É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Eles o fazem por amor, sabendo que aquele encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma sejamos justos à causa deles. Cristo está sendo pregado e isso me alegra. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Agora, ansiosamente, espero que nada seja envergonhado. Ao contrário, com toda determinação sincera, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, revela a minha vida. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nos ajuda nesta manhã. Ajuda o teu povo, fala conosco, nos aviva, nos renova, nos ajuda para que continuemos perseverando nessa caminhada cristã aqui na terra, que não tem sido fácil. Mas aqui estamos na tua presença para ouvir a tua voz. Eu peço a tua ajuda, a tua graça, que o Senhor me use nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Bom, como eu disse, nessa manhã eu quero apenas me ater a um versículo.
Ou seja, esse último versículo, versículo 21, quando Paulo diz claramente: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo ficou ardendo no meu coração durante essa semana, e eu quero apenas lembrá-los o contexto no qual Paulo se encontrava. Quando eu digo lembrá-los, porque eu já ministrei esta carta aqui na igreja. Paulo estava preso em Roma, nesse momento algemado, cercado por guardas da guarda pretoriana, e para ser mais preciso, havia quatro guardas que revezavam de 4 em 4 horas. E mais, Paulo estava na iminência de morrer a qualquer momento. A qualquer momento ele poderia receber a notícia de que ele iria morrer. Esse era o contexto. E é justamente dentro desse contexto que Paulo escreve esta carta para a igreja de Filipos, cujo tema, pasmem vocês, era alegria. Eu costumo dizer, quando ministro desta carta, que se nós não falarmos que Paulo estava preso e que a qualquer momento ele poderia receber o veredito de morte, não dá para perceber, porque ele escreve uma carta cujo tema era alegria. Nós vamos encontrar nesta carta, se você ler toda a carta, 16 vezes a palavra alegria ou palavras com o mesmo sentido. E dentro desse contexto, é dentro desse contexto que Paulo também diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, a declaração de Paulo é uma demonstração clara do nível de maturidade que este homem alcançou. Essa declaração deixa muito claro, mostra claramente o nível de maturidade espiritual que esse homem alcançou. Por isso que esse homem está sujeito a qualquer momento receber um veredito de morte, mas pasmem, ele está alegre, ele está tranquilo, ele está feliz. Paulo aqui não está triste, Paulo não está aqui angustiado, deprimido, ou mostrando uma pseudo-alegria, ou seja, uma falsa alegria para impressionar a igreja ou para mostrar algo, uma aparência que muitas vezes nós vemos hoje em alguns pastores. Não, ele está de fato tranquilo, alegre, feliz. Não é o caso aqui. Paulo não está triste, angustiado e deprimido. E a declaração que Paulo fez no versículo 21 vai nos fazer entender bem que a sua alegria não era uma alegria falsa. Quando Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, Paulo está dizendo o seguinte: a minha vida é Jesus, o meu acordar é Jesus Cristo, o meu respirar é Jesus, o meu trabalho é servir a Cristo, a minha alegria é Jesus, o meu sentido de viver é Jesus, a minha vida é Cristo, o meu viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. É isso que Paulo está falando aqui para a igreja de Filipos e para nós também. Mas talvez você olhe nesta manhã para Paulo, para esta declaração, e pense: este homem, ele é um mito. Esse homem, ele é especial. Paulo não tem como nos compararmos com ele. Mas se você pensa dessa forma, você está errado. Paulo não foi um mito, Paulo não era especial, Paulo era um homem santo, sim, vivia uma vida piedosa, mas ele era um miserável pecador, como eu e vocês. E às vezes nós criamos um mito em cima de Paulo. Claro que Paulo era um apóstolo de Jesus, um homem que vivia o seu ofício 24 horas por dia, vivia disso, envolvido totalmente na obra de Deus, foi chamado especificamente para viver desta maneira, algo singular, pois o seu chamado não lhe permitia nem ele ter uma família, porque ele não teria como cuidar da sua família. Paulo explica isso na igreja de Corinto. Mas a pergunta que nós temos que fazer nesta manhã: como nós
poderíamos encaixar nessas palavras de Paulo, porque para mim o viver é Cristo. Meus irmãos, todos nós podemos nos encaixar perfeitamente nas palavras de Paulo. Paulo não está querendo dizer com essa declaração, ou seja, porque para mim o viver é Cristo, ele não está querendo dizer com isso que um crente que quer viver para Cristo não possa desejar ter uma vida próspera materialmente. Paulo não está dizendo isso. Ele não está dizendo que um crente não precisa estudar, melhorar de vida, se preparar bem profissionalmente. Não é isso que Paulo está dizendo. Progredir, construir família e dar o melhor à sua família. Não é a ideia do versículo. Desejar ter uma vida assim não é errado, não é pecado. Todos nós queremos crescer. Só que quem entende que o seu viver é Cristo, consegue viver bem, independente das circunstâncias, independente das situações. Essa é a diferença quando você vive para Cristo, quando Cristo é o seu viver. Você consegue viver bem, independente de qualquer situação. Ou seja, o cerne de sua vida, o que é mais importante em sua vida é Jesus Cristo. Esse crente que entende isso, que tem essa maturidade, que chegou a esse nível de espiritualidade, pode até receber um laudo médico com o próprio diagnóstico, que ele não vai cair em desespero. Não estou dizendo que ele não fique triste, que ele não fique preocupado, mas não entre em desespero. Vai se manter firme e tranquilo, porque a sua vida é Cristo, ele entende muito bem disso. Talvez para nós, nos nossos dias, isso seja difícil de compreender. Mas essa dificuldade de entender procede justamente dessa falta de maturidade que muitos de nós ainda não alcançamos. Esse nível espiritual que Paulo alcançou, talvez muitos de nós ainda não alcançamos. Entenda que eu não estou dizendo com isso que Paulo não ficava triste. Paulo ficava triste. Não estou dizendo que Paulo ele não chorava, não estou dizendo isso, ou que em algum momento ele não desanimava, não é isso. Paulo era ser humano como eu e vocês, e todos nós, todos estamos sujeitos a esses sentimentos, mas certamente esses sentimentos não prevaleciam sobre a sua vida, pois a vida para Paulo, o viver para Paulo era Cristo em toda a sua plenitude. Meus irmãos, esse homem poderia receber um veredito de morte a qualquer momento, mas ele diz logo após declarar que o viver para ele é Cristo, que morrer é lucro. Depois vamos entender melhor esta declaração também, o que ele está querendo dizer com morrer é lucro. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, começar dizendo nesta manhã, que quando o nosso viver é Cristo, as outras coisas dessa vida são secundárias. Entenda o que eu estou dizendo. Talvez você não concorde, mas é o que Paulo deixa claro. Não estou dizendo que aquilo que compõe a nossa vida aqui na terra não seja importante, porque são importantes. Só estou dizendo que são secundárias em comparação com a nossa vida em Cristo Jesus. Esse é um fato. Claro que a nossa vida profissional, os nossos sonhos são importantes, mas são secundários em relação à nossa vida com Cristo. Quem não gostaria aqui de ter um carro zero a todo ano? Acho que todos nós. Eu estou querendo, mas eu não tenho como comprar. Quantos aqui não queriam ter uma casa dos seus sonhos, um sítio, enfim? Quantos aqui não gostariam de viajar sempre com a família? Quem não deseja viver bem financeiramente? Todos nós, ou quase todos nós aqui. Mas, irmãos, o nosso viver é Cristo. Então, se não conseguirmos ter esse nível de vida que gostaríamos de ter, enquanto estamos aqui na terra, a vida não acabou, não. Você não precisa morrer por isso.
ou viver triste, desanimado, pois o cerne da nossa vida é Jesus Cristo. Esse é o cerne da nossa vida. Meus irmãos, quando chegamos a esse nível de maturidade, quando compreendemos que o nosso viver é Cristo, começamos a enfrentar as adversidades da vida de maneira diferente. Assim como Paulo, que mesmo na situação que se encontrava, escreve uma carta fortalecendo os seus irmãos, e cujo tema da carta era alegria. Observe o que diz o versículo 14. Volte um pouquinho, versículo 14. Olha só. E os irmãos, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Meus irmãos, vocês estão olhando, é como se vocês estivessem olhando para o pastor deles, que está preso, à beira da morte, mas pelo estilo de vida de Paulo, por entender essa forma que o seu viver é Cristo, ele contagia, ele abençoa, ele consegue animar pessoas que estão soltas, quando na verdade ele está preso. A mensagem desse também é muito importante, por causa do contexto que a igreja se encontra hoje, e por tudo aquilo que ainda iremos passar, irmãos. As coisas estão difíceis, e eu tenho dito aqui, e são as previsões de estudiosos, que a coisa vai apertar mais. Então essa mensagem é muito importante hoje, por causa do contexto que a igreja se encontra hoje, por tudo aquilo que ainda iremos passar. Eu estava vendo um artigo, eles já estão comparando os nossos dias, a igreja com a mesma crise ou pior do século XVI. Só para vocês terem uma ideia, a igreja se afundou nas trevas no século XVI, mas Deus estava no controle, como está, e avivou a sua igreja. Eu creio que Ele fará isso também, mas a igreja caminha para isso. Portanto, essa maturidade ela é vital para as nossas vidas enquanto estivermos aqui na terra. Nós precisamos chegar a esse nível de maturidade essa que nem a própria morte é capaz de nos intimidar, pois sabemos que de fato o nosso viver é Cristo. Amém? Precisamos dessa maturidade que nos faz caminhar dia a dia, independente das circunstâncias e dos problemas. Paulo ainda faz outra declaração do versículo 21, na segunda parte. Porque para mim o viver é Cristo. Aí ele diz: e o morrer é lucro. Paulo diz claramente que morrer é lucro. E eu estava pensando como fazer tal declaração em nossos dias, diante de uma igreja, digo uma igreja brasileira tão imatura, que tem pavor da morte. Como? Paulo diz o seguinte no versículo 22 e 23, continue aí, diz o seguinte: caso continue vivendo no corpo, ou seja, caso continue vivo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Versículo 23, estou pressionado dos dois lados, mas ele decide, no seu coração, não é o que ele vai fazer, mas é o que ele queria. Desejo partir, ou seja, desejo morrer e estar com Cristo, o que é muito melhor. Em outra versão diz que estar com Cristo ou morrer é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, nos nossos dias isso é utópico. Não percebemos e não vemos e não estudamos e não falamos sobre isso e não declaramos que morrer é lucro, morrer em Cristo, claro. E agora ele diz partir e estar com Cristo, ou seja, morrer, que é muito melhor. Meus irmãos, morrer em Cristo é uma bênção. Morrer em Cristo, se você morrer hoje em Cristo, é uma bênção. Quem vai sofrer são aqueles que ficam aqui, porque você será abençoado. Primeiro, porque estaremos com Cristo.
devemos perder a noção clara de que se você morrer hoje, se você de fato é convertido, teve um encontro com Cristo, você vai estar com Ele hoje. Segundo, porque não haverá mais sofrimento. Glória a Deus. Meus irmãos, esse sofrimento que todos nós enfrentamos por causa dessa natureza pecaminosa que todos os dias tenta nos influenciar a pecar, não existirá mais. Você já parou para pensar nisso? Por isso que Paulo diz: morrer é lucro. Meus irmãos, se morrermos em Cristo, Gálatas 5, versículo 20 ao 21, não fará mais parte das nossas vidas. Abra lá para você acompanhar. Gálatas capítulo 5, versículo 20 ao 21. São as obras da carne. Se você morrer em Cristo, todas essas obras não farão mais parte da sua vida. Isso é tremendo. E eu vou ler para vocês as obras da carne. Gálatas 5, 20 e 21. Paulo fala das obras da carne: idolatria e feitiçaria. Tudo isso aqui que eu estou lendo está inserido em nós, na nossa natureza. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso está inserido na nossa natureza pecaminosa, que não existirá mais depois que morrermos em Cristo, porque estaremos com Ele. Meus irmãos, não teremos mais que lutar contra o pecado, não teremos mais que lutar contra o diabo, não iremos pecar mais, não haverá mais tristeza. Meus irmãos, vocês já imaginaram acordar um dia e não pecar mais? E nós não sabemos o que é isso desde que o nosso pai Adão pecou lá no Éden. Todos os dias nós pecamos, conscientes ou inconscientemente. E Paulo, ele sabia de tudo isso, por isso que ele diz: morrer é lucro. Se ele tivesse que continuar vivo, glória a Deus, porque para ele o viver era Cristo. Mas se ele tivesse que morrer, melhor ainda, pois morrer e estar com Cristo seria incomparavelmente melhor. Isso talvez seja estranho, utópico, porque não estamos acostumados a ouvir. E diante disso que estamos vendo nesta manhã, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Depois quero fazer uma pergunta para vocês. Eu só quero que vocês acompanhem aí. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 9. Atos 12, do 1 ao 9, diz o seguinte: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Foi decapitado ele. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. O propósito dele era matar Pedro também. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um, aquilo que eu falei. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse:
vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E eu pergunto para vocês nesta manhã, neste episódio, segundo isso que nós estamos aprendendo nesta manhã, quem está sendo mais abençoado? Tiago, que morreu e foi estar com Cristo, ou Pedro, que não morreu e continuou vivo? Tiago. Olha como é que a coisa é diferente. Tiago foi abençoado, estava com Cristo agora. Mas é impressionante como nós, os filhos de Deus, temos uma visão limitada sobre a morte e também sobre a vida em Cristo. Às vezes, quando um jovem cristão morre, alguns dizem o seguinte, isso é quase sempre eu ouço isso: poxa vida, ele era tão jovem, um rapaz de Deus, tinha todo um futuro pela frente, que pena que ele morreu tão jovem. Meus irmãos, esse não é um discurso correto. Ele foi se encontrar com Cristo, ele não vai pecar mais, ele não vai sofrer mais. Esse é o contexto das Escrituras. Quem sofre, quem fica. Claro. Nós perdemos, acho que 2 anos atrás, um grande amigo, Reginaldo. Mas eu não fiquei triste porque ele morreu, porque ele está com Cristo. O que fica é a saudade, a tristeza da saudade, que enquanto não chegar lá no céu, não verei mais. Mas ele está com Cristo. Nós estávamos em uma corrente de oração pela filha de um pastor, Thalita, e ela faleceu. Ela está com Cristo. Claro que é algo chocante. Menino de 12 anos, os pais estão muito tristes, não tem jeito, mas ela está com Cristo. O grande problema é que muitos de nós nascemos de novo, ou seja, fomos salvos, mas na nossa caminhada cristã bebemos muito de um evangelho que é bem diferente do evangelho deixado por Jesus e ensinado pelos apóstolos. Bem diferente, irmãos. Eu tenho observado isso. E por conta disso, muitos de nós, mesmo há muito tempo no evangelho, ainda não nos tornamos crentes maduros. E por conta disso não conseguem enxergar que a sua vida, que o seu viver deve ser Jesus. Ele sim deve ser a sua prioridade em sua vida. E quando compreendemos isso, finalmente entendemos que morrer é lucro. Pois morrer para o Filho de Deus significa estar com Cristo, livre de todo e qualquer sofrimento. Não vai ter mais pressão alta, como eu tenho que tomar um remédio todos os dias porque senão eu morro. Não vai ter mais desânimo, tristeza, preocupações. Tem pessoas aqui preocupadas. Se você morrer em Cristo, será uma bênção. Essa é a grande verdade demonstrada pelos apóstolos, pela igreja, toda a história da igreja, que nós perdemos esse conceito, e hoje para mudar isso não é fácil. E por falta desta maturidade, quando nós nos encontramos muitas vezes diante de situações difíceis, não conseguimos enxergar que a nossa vida, o cerne, independente do sofrimento, está em Cristo. Agora, outra pergunta deve ser feita nessa manhã: como adquirir essa maturidade que nos faz compreender essas coisas e outras mais? Como? Só esse momento aqui não será suficiente da mensagem. Ninguém aqui vai sair após o culto, vai se tornar, agora eu sou um crente maduro. Não. Eu estou apenas mostrando a maturidade desse homem de Deus. Agora Paulo deixa muito claro como ele chegou a essa maturidade. Capítulo 4 de Filipenses, apenas o versículo 12 e versículo 13.
Aqui está o segredo de Paulo ter alcançado esta maturidade e fazer tal declaração. 4, 12, 13. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Paulo diz o seguinte, preste atenção em cada palavra do apóstolo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, essa maturidade cristã, ela não cai de paraquedas. Não cai. Paulo teve que passar por diversos momentos em sua vida. Pensem juntos comigo, vejam se nós não estamos diante de um homem maduro, que sabe o que é passar necessidade. Porque muitas pessoas passam necessidade, mas não sabem passar pela necessidade. Murmuram, reclamam com Deus. Paulo sabia. Paulo sabe o que é ter fartura. Tem pessoas que têm ter fartura, mas não sabem viver com a fartura. Pois muitos têm fartura e se esquecem de Deus. Paulo sabia. Paulo sabia viver contente. Olha só o que ele diz. Em toda, pensa aí na sua cabeça o que é em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora Paulo diz algo que é o cerne dessa maturidade. Verso 12, segunda parte, ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não cai de paraquedas, ele aprendeu. Meus irmãos, ninguém se torna um crente maduro de uma hora para a outra, da noite para o dia, não. Existe uma pedagogia, existe um processo de ensino e aprendizado que todo filho de Deus terá que passar para que este aprenda e descubra viver contente em toda e qualquer situação e se torne um crente maduro. Se você deseja ser um crente maduro, se prepare para passar pela escola de Deus. Não tem jeito. Ninguém vai sair daqui se tornar uma pessoa madura automaticamente. Certamente, nesse processo haverá muito sofrimento. E isso é inevitável. Não tem como fugir disso. Mas a boa notícia nessa manhã é que nesse processo de aprendizado, por mais difícil que seja, e será difícil sim, Jesus estará conosco. Amém. Essa é a beleza do Evangelho. Deus, Ele prepara tudo, né? Essa escola do aprendizado, mas Ele não te deixa sozinho, não. Por mais difícil que seja essa escola, Ele estará conosco, nos fortalecendo e nos ensinando nos momentos mais difíceis. Por isso que Paulo diz no versículo 13: tudo posso. As pessoas distorcem esse versículo e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo que ele passou, Jesus estava com ele e fortalecendo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, os sofrimentos que surgem diante das nossas vidas, um bom propósito, para que você se torne um crente maduro, para que você entenda que o seu viver é Cristo e que morrer é lucro. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus fortaleceu Paulo. É só você olhar a história de Paulo em todos os momentos, e conosco não será diferente. Por isso que agora, preso, correndo o risco de receber a qualquer momento o veredito de morte, ele diz: porque para mim
Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o meu desejo é que eu e vocês alcancemos o mesmo nível de maturidade cristã que esse homem de Deus, que era o imitador de Cristo, alcançou. Esse é o desejo do meu coração. E que Deus nos ajude. Que você, na sua caminhada, possa chegar em um momento, em uma circunstância, e dizer: para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. Não com carinha triste, mas com alegria e certeza para onde você vai. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Os músicos. Senhor, vamos pensar um pouco no que foi dito.